Bom, primeiramente eu quero te agradecer, Regina Nogueira, por ter aceitado esse nosso convite, né, de participar dessa nossa temporada, que o foco é o real estate por elas, mas que você é uma pessoa, é uma mulher com tanta história e tanta coisa para contar que a gente quis incluir nesse nosso projeto. Que legal, obrigada, uma honra. Eu tô de bico aqui na história. Tá de bico não. Regina, vou te fazer uma pergunta de cara. Se você fosse uma marca, qual você seria? Chanel. Ó, boa, né? Por quê? Pois é. É incrível isso, né? Essa é uma pergunta que intriga todo mundo, Sim, porque o que está por trás disso é exatamente com o que você se identifica. E uma das coisas que a marca Chanel, lógico, ela tem uma elegância, ela tem uma beleza e tudo mais, ela tem a capacidade de se reinventar. E acho que isso que é importante, porque na minha vida eu venho me reinventando sim. o tempo todo, né? Profissionalmente, pessoalmente. Então, acho que é um pouco por aí. Não, achei incrível. Chanel, muito bom. Eu, como mulher também, super modesta. Regina, você tem um conceito e uma coisa muito bacana de rebranding. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso. No geral, primeiro. Depois a gente especifica o profissional, o pessoal. Perfeito. Então, é até um nome bastante difícil, né? Porque eu fui 20 anos publicitária e marqueteira. E aí eu fiz Sim. uma transição de carreira há 8 anos atrás para trabalhar com transformação de pessoas, né? Com desenvolvimento humano. E uma das capacitações que eu fui fazendo, porque eu saí do mundo corporativo para trabalhar com consultoria empresarial, eu fui vendo o quanto o dono de uma empresa é sempre um solitário. E Sim. aí eles sempre me procuravam como consultora para trocar ideia, tal, porque para o dono de uma empresa trocar ideia com o sócio, às vezes ele está brigado com o sócio. Trocar ideia com alguém que ele trabalha também. Sim. Levar isso para casa pode dar problema no casamento, Ó, é bem complicado mesmo. não é? Sim. Eu fui fazer uma capacitação em coaching, depois em mentoria, fui fazendo várias capacitações. E eu fui percebendo a semelhança entre uma pessoa e uma marca. Assim como uma marca do mercado pode se reposicionar, ou ela muda a embalagem, ou ela muda a composição, tira o sódio, põe açúcar, ou Sim. ela tem que mudar os locais onde ela está sendo apresentada para ser vendida, nos pontos de venda, eu fui vendo que tem uma semelhança entre reposicionar uma marca, uma brand, e reposicionar um ser humano. Porque muitas vezes você precisa se reposicionar para você conquistar alguma coisa e você tem que mudar o teu layout, a tua embalagem, ou você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para mudar a tua cabeça, o teu padrão mental. Então é muito semelhante. E ao longo dos anos aí que eu fui trabalhando, eu fui começando a testar as pessoas e fazendo exatamente essa pergunta que você começou. E depois tem uma segunda pergunta que eu faço, é que marca você gostaria de ser? Sim. Que é muito mais o planejamento estratégico dessa marca. Isso é diferente da marca que você é, se fosse falar com a marca que você gostaria? Geralmente é, porque é uma Uhum. evolução. Sim. Então, o rebranding é assim, todos nós, eu criei uma metodologia que se chama Personal Rebranding, porque eu parto do princípio de que todos nós somos marcas. Então, o jeito que eu me visto, o batom que eu uso, o cabelo que eu tenho, os lugares que eu frequento, o conteúdo que eu expresso, tudo isso vai construindo uma marca. Eu, Sim. por exemplo, te olhando, eu vejo você é uma marca para mim. Você me olhando, eu também sou uma marca para você. Ah, agora eu fiquei curiosa para perguntar que marca. Né? O Paulo ficou louco também. Que marca que você tá me vendo? Chiquérrimo. Ai, que bom. Então, obviamente, se você aparece com um cabelo skinhead, Sim. cara, você já sabe que não é uma pessoa tradicional. Sim. Tem uma série de códigos que a gente transparece.
Então, assim, que marca que a gente expressa para o mundo? Então, o personal rebranding é diferente do branding. O branding é você em movimento. Tudo que você vai, tudo que você faz. O rebranding é ajustar comportamento. Então, às vezes, você está numa situação, não consegue ser promovido. E você não entende, os clientes me procuram e falam, todos os meus pares são promovidos e eu não. Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Então, a gente faz um trabalho de ajustar comportamento. E eu tenho até um case de um cliente que ele não percebia que ele tratava mal a equipe dele. Ele ia super bem, era super dedicado, mas nunca ele era promovido. Então, a gente foi fazendo um trabalho de reposicionamento do comportamento dele, para ele se dar conta, porque o mais incrível, Stephanie, é que a gente não percebe, de repente, que a gente está tendo um determinado comportamento que, em vez de levar a gente para onde a gente quer, leva para o caminho oposto. Sim. Sim. Muito interessante. Eu sou muito apaixonada por isso. Esse processo de ajuste demora ou vai de cada um? 3 meses. Sim. Uma primeira etapa, são 12 encontros de 1 hora semanais. Às vezes, quando eu faço dentro de empresas para executivos, eu tenho que dar uma enxugada para 2 meses, isso é possível fazer. E nesses encontros, que levam 1 hora e pouco, tem uma cadência de perguntas, de conversas e várias técnicas que são usadas. E nesse caso, vai muito além do coaching, porque eu incluí nesse processo branding, estratégias de branding, comunicação não violenta e neurociência, porque eu terminei uma pós-graduação em neurociência. Sim. Muito interessante. Você se dá conta de que você pode ajudar o teu cérebro também na tua mudança. Então, é uma série de tomadas de consciência que vão te transformando. E, de repente, em vez de você terceirizar a culpa, você faz o ajuste. Né? É muito mais fácil a gente culpar os outros, né? Exato. Sim, é bem mais fácil. Porque meu chefe, porque meu marido, porque meu filho, porque meu namorado. Muda você, faz você diferente, faz você um ajuste, né? E aí você percebe que você pode comandar a situação. Sim. Para fazer esse rebranding, não, eu achei incrível. Você tá aqui já pensando na minha vida, né? Muito bom. Não, você está falando de você falou uma coisa incrível, Stephanie, porque esse processo pode ser focado no profissional, sim, ou na vida pessoal. É isso que eu ia perguntar. Para você fazer o focado no profissional, não tem que entrar, de certa forma, no rebrand da vida pessoal? Sim, é inevitável. Sim. Né? Porque você não é uma pessoa diferente da pessoa que você se leva para o trabalho. Uhum. Então, mexe bastante com várias questões. Eu tenho questões, por exemplo, de executivos que eu atendo e que, de repente, isso impacta no casamento. Sim. Porque o cara percebe que comportamento ele estava tendo com o filho, com a mulher, e esses ajudos. Eu recebo muita mensagem de namorada, esposa, obrigada, ele está bem melhor. Fazendo o profissional melhorou na vida pessoal. Lógico, porque somos humanos, né? Sim. Então, sem dúvida, impacta a vida pessoal, porque é um processo de muita reflexão. E o grande ponto desse processo, Stephanie, é você se reconectar com a tua verdade, com a tua essência. Pode perceber, a gente assume um monte de papéis, um monte de personagem. Vai se perdendo, né, no decorrer da vida. Sim. A gente começa a acreditar no personagem e achar que o problema é aquele. Na verdade, você está desconectada de você mesmo. Uhum. Acaba sendo um trabalho de psicólogo, vamos dizer assim. Então. Ou isso entra em conjunto? Não, eu adoro quando os meus clientes também fazem terapia ou tem uma psicóloga aqui. Por quê? Eu não tenho capacitação para trabalhar o emocional. Tá. Meu foco é comportamento. Mas acontece muito, é um ótimo ponto esse que você colocou, de ao longo do processo a pessoa falar, você acha que eu devo fazer terapia? E eu nunca posso responder. Eu falo, você tem que avaliar isso. Sim. Se você acha que isso
vai te ajudar, porque muitas vezes a pessoa se percebe muito insegura, muito tímida, muito pouco assertiva. Então, é um crescimento 360 graus. Sim. E eu acho incrível, porque quando a pessoa quer encarar a insatisfação para gerar satisfação, é maravilhoso, né? Porque ela só vai crescer com isso. Eu queria saber também desse negócio de company rebranding, né? Que se coloca como as dores de crescimento de uma empresa começam a trazer insegurança, dúvidas e seus dirigentes necessitam de um olhar externo para continuar progredindo. Perfeito. A company rebranding é como se fosse uma consultoria, é uma consultoria, porque as empresas, 99% das empresas começam de uma empresa familiar. É mesmo? 99%? É. Caramba! Quase 100% das pessoas começam num pequeno núcleo. E aí elas vão crescendo, e chega um momento que esse crescimento começa a transformar muito o dono, a família vai perdendo o pé, e é quando existe a necessidade de profissionalizar a empresa. Sim. Então, na verdade, o que a empresa construiu é uma marca. As empresas fazem as suas marcas, os seus logotipos, e essas marcas, elas expressam os valores da empresa. Quando a empresa começa a patinar porque está crescendo e está perdendo o controle, é exatamente aí que tem que reconectar a empresa, que é também como um ser humano. Sim. A empresa vai perdendo o prumo e vai crescendo desordenadamente e começa a perder colaborador, começa a perder participação de mercado. Então, o company rebranding é este processo, é uma imersão dentro da empresa, é apresentado um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, os donos da empresa vão decidir se eles querem, a partir daí, fazer um planejamento estratégico, ajustar a gestão, ajustar processo, ajustar departamentos financeiros e tal, dentro do novo posicionamento que essa empresa vai ter. Acaba salvando a empresa, né? Exato. Porque, agora, é muito difícil, porque o dono da empresa, ele não quer que ninguém critique a empresa. Sim. Né? Então, é que nem você chegar para uma mãe e falar, olha, o seu filho é drogado. No primeiro momento, ela pode tomar um choque. Não, depois de um tempo, ela vai vendo e aí vai procurar ajuda. Muitas vezes, quando você apresenta o diagnóstico para a empresa, o dono fica um pouco... Se ele não está no momento certo, ele fala, não sei e tal. Mas se ele está no momento certo, ele acaba te dando carta branca para fazer os ajustes, claro, tudo a 4 mãos. Mas o fundamental é definir onde essa empresa quer ir. Porque muitas vezes falta responder essa pergunta. Eu quero ser grande, eu quero ser médio, eu quero ser líder, eu não quero ser líder, eu tenho um limite de investimento que é isso que eu quero, ou eu quero ser comprado daqui a 5 anos. Então, cada diagnóstico leva para um direcionamento. E o company rebranding é exatamente fazer os ajustes da empresa, juntamente com a marca. Sim. Tem muitas Não, você falando assim, é bem bacana de escutar. E realmente não vou falar que é uma teoria, porque não é teórico, existe uma ação, né? Existe o posicionamento, mas é uma coisa muito bacana, porque acaba sendo diferente, né? A forma como você propõe isso, tanto para o pessoal, como profissional, quanto para uma empresa. Exato. Porque quando você entra num processo desse dentro da empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar as pessoas. Uhum. A empresa não são as paredes, são as pessoas. E tem que alinhar os valores da empresa, desde o porteiro até o CEO. Sim. Porque todos que estão ali estão expressando uma marca. Então, se os teus valores não batem com os valores da empresa, você vai ser menos tolerante com a empresa. E vai ser infeliz, né? Na profissão. Sim, que é o pior de tudo. O pior de tudo. Então, às vezes a pessoa é tão identificada com os valores da empresa, né? Por exemplo, empresas que fazem trabalhos sociais sérios ou que procuram valorizar a mulher como uma natura da vida.
essas empresas, quando elas passam por momentos difíceis, baixa de valor de ação e tudo mais, se você foi fazendo uma construção, essa fase de turbulência, você consegue passar melhor por ela, porque você já veio construindo um relacionamento. Sim. A gente foca muito nas mulheres, né? E você falou agora de uma marca que valoriza a mulher, né? Você, nesse todo o seu trabalho, você vê mulheres na liderança ou é muito difícil? Olha, Stephanie, há 20 anos atrás eu fui a primeira diretora da maior multinacional de propaganda do mundo aqui no Brasil, com 30 anos, mulher. Sim. E foi assim, foi disruptivo, porque hoje o mundo é muito mais feminino Sim. do que foi há 20 anos atrás. Então, e é lindo ver esse movimento. Mas a sociedade é machista, então, obviamente, você tem que estar muito focada. Eu brinco que eu era treinada para matar, porque eu tinha que entregar resultado. Sim. Resultado e foco no trabalho, para você poder, a partir daí, ir se posicionando. E eu viajava, fazia muitas viagens internacionais, eu fui vice-presidente da multinacional, fui diretora de América Latina, e eu viajava muito. E quando eu chegava no aeroporto de Taier, né, com uma carta da empresa, ali no aeroporto mesmo, as pessoas começam a olhar para você, te Sim. pedir, falar, mas você veio trabalhar mesmo? Punha um cão farejador na minha mala. Já passei por isso também. Passou? E Sim. você sabe o que é isso? Sim. Então, assim, por isso que você tem que estar muito focada, porque é um jogo, né? Isso é um jogo. E se você não tiver fortalecida internamente, pode ser complicado. Sim. Agora, isso não quer dizer que você não possa ser uma pessoa super feminina, delicada, é tudo possível. Mas você tem que estar com o teu foco, sabe, construindo algo e, obviamente, contribuindo para aquele trabalho, né? Contribuindo para aquela empresa. Eu acho que isso ajuda muito. Você está no prumo. Sim. Tem muitas profissões, né, que as pessoas têm que se vender por si. Advogado, consultor, nutricionista. E no nosso ramo, que é real estate, tem os corretores, né, que muitas vezes são vistos de forma ruim. Como é que, assim, seria meio que uma dica mesmo, que um corretor teria que se vender para mudar um pouco essa imagem que as pessoas têm do corretor de imóveis? Que a gente não tem como falar que não, mas as pessoas têm uma visão bem ruim até. Sim, sim, é verdade. Acho que esse é um grande desafio, né, do mercado. Infelizmente, não tem como controlar o mercado, né? Mas você tem como se controlar. A maior dica é você se perceber, é autopercepção, e perceber que você tem um papel ali. Quando você tem um papel, você tem que entender como é o outro lado, que impacto que o teu comportamento vai ter na outra pessoa. Então, a maneira como esse corretor se apresentar para o cliente vai ser muito decisivo, porque ele ali vai estar apresentando a marca dele. E se ele tem consciência de que já existe uma resistência, e todos os corretores Sim. sabem disso, ele, nesse momento, ele pode tentar fazer diferente, usar alguns novos comportamentos que ele sinta que o impacto possa ser positivo. Porque é uma grande barreira e, obviamente, e buscar conhecimento e buscar informação. No caso de um corretor, a melhor coisa que ele pode fazer é ser craque da informação sobre aquele imóvel. Sim. Tudo ele saber responder Com precisão, né? com precisão. E o que ele não souber, ele mostrar também o lado humano dele. Olha, essa informação especialmente eu não tenho, mas eu vou trazer essa informação para você amanhã. Porém, existe essa outra informação. Então, ele vai construindo uma relação ali naquele momento. E eu já vi isso acontecer, eu conheço várias pessoas do mercado,
E quanto mais você agrega, mais você consegue fortalecer a tua marca. Eu tenho um artigo que eu escrevo sobre marketing pessoal. Para mim, de tudo que eu já estudei até hoje, o marketing pessoal não é você só se apresentar, tá com uma roupa em ordem, com o cabelo em ordem. Eu ia até te perguntar isso, se a roupa influencia. Sem dúvida influencia. Claro, a postura é o mais importante. Sim. Mas a roupa é um código. E aí vem a pergunta: que marca você quer expressar para o seu cliente? Você quer vender? Você quer fazer uma boa conexão com o seu cliente? Então, se liga. Sim. Você tem ali uma postura e um posicionamento que você vai expressar. Você tem alguns segundos para conquistar. Primeiro, pelo impacto. A outra coisa que impacta muito é a voz, a imposição da voz. Como que você... a assertividade com que você coloca e a necessidade de ter humildade também em vários momentos, como esse. Olha, essa informação eu não tenho. Então, dentro do marketing pessoal, para mim, o marketing pessoal é o que falam de você. Não é como você se veste. Sim. É o conteúdo que você traz, é a contribuição que você traz, que alguém um dia vai precisar de um corretor e vai falar: puxa, eu conheci um cara que ele me deu uma explicação sobre o mercado, ele estava numa festa, uma coisa super informal, mas ele me passou tanta credibilidade. Marketing pessoal. Você é lembrado pelo que você agrega de valor, pelo que você traz de conteúdo. Então, obviamente, Stephanie, isso exige que essa pessoa queira ser uma pessoa melhor sempre. Uhum. Porque se ele estiver na zona de conforto e não quiser sair, ninguém vai tirar. Primeiro passo é querer mudar. Exatamente. Querer fazer ajustes. E isso acontece, por exemplo, quando os clientes me procuram, tem um incômodo, tem alguma coisa que não está legal, a pessoa às vezes não sabe o que é. Ela fala assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo ser promovido, ou eu não estou conseguindo me expressar com a minha equipe, eu não estou conseguindo gerir a equipe. Várias coisas, mas às vezes a pessoa fala: olha, tem alguma coisa que eu não estou me encontrando. E aí, ao longo do processo, a gente vai aprofundando nisso. Né? Sim. E a pessoa, de repente, ela se dá conta que tem um pequeno ajuste que ela tem que fazer na própria consciência, né? No próprio jeito de olhar para a vida, no próprio jeito de se olhar, que transforma. Tanto que é muito comum, ao longo do processo, várias pessoas muitas vezes se afastam de você porque você não está mais na mesma vibração. E muitas se aproximam. É como um relacionamento homem-mulher, né, também. Você se aproxima, se afasta, assim. Exatamente, exatamente. Então, assim, se eu tivesse que resumir para você o que é um processo de rebranding, de personal rebranding, é uma tomada de consciência. E a partir disso, você vai fazendo pequenos ajustes. E é transformador, porque você percebe que você estava despendendo uma energia para bater boca, para discutir com alguém, para reclamar de alguém. E quando você se ajusta, você se apruma e se fortalece. Então, as pessoas, eu ouço muito as pessoas dizerem: nossa, mas estava aqui na minha frente e eu não via. Como é que eu estava agindo dessa maneira e não percebia? Sim. Por isso que é focar em comportamento. Não, muito bacana. Regina, eu só tenho que agradecer esse papo. E eu tô aqui pensando, que marca que eu seria? A hora que eu descobrir, eu vou te falar. Ótimo. Eu acabei de escrever um livro que eu vou lançar agora no começo do ano. Bacana. Isso na época. Por favor. E ele é um mix da minha trajetória profissional com o rebranding, porque eu sou o exemplo. Você é o exemplo, né? Exato. Brand, né? E também ontem eu lancei o meu primeiro curso introdutório de rebranding. Está na minha bio no Instagram, que é Rebranding by Regina Nogueira. É online o curso? É um curso introdutório de rebranding, que é para tirar a pessoa da zona de conforto,
fala um pouco de liderança. Então, se alguém tiver interesse, é só clicar na bio do meu Instagram. Eu fundei também um instituto que chama Instituto Rebranding. Então, os dois Instagrams funcionam. Aí, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso. Querida, super obrigada. E confesso que eu tô aqui com a cabeça, ó. Vou fazer o meu rebranding, vou pensar na marca que eu sou. Não, querida, super obrigada pelo seu tempo e por, sei lá, ensinar, né, dar dica pra gente também. Legal. Prazer em te conhecer e obrigada pelo convite.